Boa tarde. Gabriela, você me ouve? Oi, boa tarde. Ouço sim. Eu sou uma das apresentadoras. Ah, tá bom. A gente vai aguardar para começar às 6, tá bom? Tá bom, então. Para compartilhar, eu posso só fazer o teste para ver se vai dar Pode, pode. certo? Tá bom. Tá dando para ver, tá? Eu não tô te ouvindo, tá multado. Vou só passar, ver se está passando normal para frente. Peraí. Tá. Ai, não, peraí. Aqui. Tá dando para, tá passando, né? Tá, tá sim. Então tá tudo certinho. Ô, Marília, se você puder só parar de compartilhar agora, por favor, porque a gente vai seguir uma ordem, não sei se o seu é o primeiro. Posso compartilhar? Não, é para você, Ah, tá, para você parar, né? parar, porque eu não sei se você vai ser a primeira. Não, acho que não. Peraí, deixa eu ver. Acho que deu, né? Foi, é. Aí a gente espera aqui para começar, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu esqueci. Não, imagina.
Boa tarde. Oi, Olá. tudo bem? É, não estamos te ouvindo. Pelo menos eu não tô. Não, tá me ouvindo? Agora sim, só que bem baixinho. Tá, deixa eu ver aqui. Aí, melhorou. Melhorou, né? Sim. Às vezes é o fone aqui. Sim. Ô, Nilson, você quer começar já ou a gente vai esperar uns 5 minutos? Oi, Gabriela. Você acha que tá faltando algum autor? É, deixa eu checar aqui. Peraí. Dois, três. São 4 trabalhos, né? Isso. Você pode. Acho que não, né? Eu vou apresentar um. A Camila vai apresentar trabalho também. O Valdemir também vai apresentar, Valdemir. E a Marília, então, são trabalhos diferentes. Então, Isso. estamos É, aqui, então tá todo tá, mundo. Gabriela? Eu só não tenho a ordem da programação, você tem aí, né? Tá, eu tenho. O primeiro é Management Process in Cluster as Innovation Ecosystem for Competitiveness and Knowledge Sharing. Esse é o meu, né? Eu acho que talvez eu pudesse deixar vocês apresentarem primeiro e eu fico no final, porque aí, como eu vou estar como Tá. moderador, então a gente vai moderando, né? E no final eu abro para vocês perguntarem, tá bom? Então, o próximo é como orquestrar a inovação aberta em startups. É a Marília. Isso, é o meu. Então, Tá. vou Pode compartilhar. compartilhar. Hum. Tá dando para todo mundo ver? Sim, né? Tá, sim. Tá, deixa eu só minimizar aqui. Bom, boa tarde, né? Meu nome é Marília. Eu desenvolvi esse artigo junto com a professora Ilse. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso artigo ele tem como tema como orquestrar a inovação aberta em startups, controles financeiros e não financeiros, o Big Data Analytics Artificial Intelligence e a transformação digital. Bom, eu estruturei a apresentação por subtópicos. Eu começo um pouco ali contextualizando alguns aspectos que nós colocamos na introdução, trago o objetivo da pesquisa, algumas contribuições,
quais foram os tópicos elencados no referencial teórico com as respectivas hipóteses, o nosso método adotado, alguns resultados, um pouco da discussão, implicações teóricas e práticas, limitações e sugestões e as referências que eu utilizei na montagem da apresentação. Bom, as startups, elas vêm se consolidando, né, como fontes importantes de inovação, só que elas enfrentam diversos desafios, como, por exemplo, a escassez de recursos, busca por legitimidade e uma grande necessidade de digerir um crescimento acelerado. E assim, uma das estratégias para superar esses desafios, esses obstáculos, tem sido investir no estabelecimento de relações business to business, que é o B2B, voltadas à promoção da inovação. Por quê? Porque as empresas desse ecossistema B2B são empresas que se propõem a fornecer soluções tecnológicas e digitais para outras empresas. Então, ela tem como clientes outras empresas, em processos que comumente envolvem a questão da inovação aberta. Então, visto, né, que existe uma estrutura relacional e social dentro desse ecossistema B2B, é necessário a gente conceber sistemas de controle gerencial para conseguir direcionar os esforços ao fomento de resultados inovadores. E dentro desses sistemas de controle gerencial, existem alguns elementos, como os controles financeiros e não financeiros. Enquanto os controles financeiros eles vão oferecer aos empreendedores informações essenciais para o alinhamento de metas e ações, os não financeiros vão apoiar na identificação de caminhos e tendências de mercado com o potencial de gerar oportunidades futuras. Então, para a compreensão das implicações desses sistemas de controle gerencial nos processos de inovação aberta, a gente precisa examinar as capacidades dinâmicas digitais que estão enraizadas nessas relações B2B, de acordo com o nosso suporte teórico, que é a teoria das capacidades dinâmicas. Então, a gente tem o quê? Que as tecnologias de análise, né, de BDA e de transformação digital, elas têm despertado um interesse crescente nos últimos anos, principalmente quando a gente diz respeito à inovação em startups B2B, que o crescimento na geração de dados, ele impulsionou as empresas a utilizar as ferramentas analíticas, como a BDA-IA, para converter grandes volumes de dados em informações que são úteis e capazes de auxiliar na tomada de decisão e também melhorar o desempenho, a performance, né, da empresa, e também diante de tensões geopolíticas e de disrupções tecnológicas, a transformação digital ela é um elemento estratégico, porque ela vai estabelecer um modelo que ele é centrado no cliente, capaz de permitir que os agentes da cadeia maximizem resultados e mitiguem riscos por meio de acesso a informações em tempo real. Então, essa transformação, essa digitalização de informação, ela vai viabilizar os avanços tecnológicos digitais emergentes. Então, diante disso, a nossa pesquisa ela tem como objetivo analisar os efeitos dos controles financeiros e não financeiros na inovação aberta de startups B2B, mediados pela BDA-IA e pela transformação digital. Como contribuições, né, nós elencamos que, diante das estruturas rígidas e burocráticas que vão atuar como limitadoras nos processos inovativos das empresas tradicionais, a gente contribui a oferecer evidências empíricas sobre a adoção de práticas de inovação aberta por startups que adotam, né, o tipo B2B. Diante das dificuldades de gerenciar uma startup, a gente vai contribuir por ampliar a compreensão de como que os controles, tanto financeiros quanto não financeiros, analisados de forma segregada, alinham com as estratégias e podem ser úteis para orquestrar a inovação aberta. Quando a gente examina as implicações da BDA e da transformação digital dentro da gestão da inovação aberta em startups, a gente também elenca ali e contribui com objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são os ODS, previstos pela ONU. Aqui a gente destaca o 8 e o 9. O 8 é sobre o trabalho decente e crescimento econômico, já que as startups elas vão gerar empregos, tanto de forma direta quanto indireta, o que vai refletir no crescimento da economia local, regional e nacional. E o objetivo 9, que envolve indústria, inovação e infraestrutura, porque a startup ela vai contribuir para fomentar a inovação e desenvolvimento da sociedade de uma forma ampla.
Então, considerando que os controles financeiros e não financeiros, eles vão direcionar as capacidades dinâmicas e digitais no fomento dessa inovação, que ainda são pontos inexplorados pela literatura gerencial no contexto das startups B2B, a gente consegue oferecer alguns insights que estão atrelados ao sucesso e à prosperidade da condução dos negócios de startups. No referencial teórico, nós dividimos ele em 3 tópicos. O primeiro tópico a gente trata, né, dos controles financeiros e não financeiros, juntamente com a inovação aberta, onde a gente formula a H1, em que os controles financeiros e não financeiros possuem associação positiva com as dimensões da inovação aberta, que são duas, a in e a out. O tópico 2.2 a gente trata dos controles financeiros e não financeiros, já atrelados a capacidades dinâmicas digitais. Então, as nossas hipóteses formula-se que os controles financeiros e não financeiros, eles possuem associação positiva tanto com a BDA quanto com a transformação digital. E no tópico 2.3 a gente trata dos efeitos mediadores das capacidades dinâmicas digitais, que são a BDA e a transformação digital. Então, tanto a BDA quanto a transformação digital, elas vão mediar positivamente as relações dos controles financeiros e não financeiros com as dimensões da inovação aberta, que são divididas em duas, a in e a out. A in é quando a gente tem a entrada de conhecimentos externos e a out é quando a gente tem a saída de conhecimento interno. O método adotado, né? A gente realizou uma survey com as startups do tipo de negócio B2B brasileiras, listadas na AB Startup. Para cada startup, a gente selecionou respondentes de diferentes níveis hierárquicos, considerando fundadores, cofundadores, CEO, CFO, CPO. A listagem, né, desses respondentes e os contatos, como e-mail, telefone, a gente acessou por meio do LinkedIn. A coleta, ela foi feita via questionário, onde a gente foi enviando para os contatos após o aceite dos convites, com a ajuda da plataforma SurveyMonkey. Obtemos 108 respostas válidas e as nossas variáveis elas foram mensuradas com escalas multi-itens, né? De acordo com o grau de concordância, 1 discordo totalmente, a 7 concordo totalmente, ou pelo grau de incidência, 1 nenhuma incidência, a 7 extrema incidência, ou pelo grau de extensão, 1 de maneira alguma, a 7 em grande extensão. As nossas variáveis elas foram divididas em dependente, dependente e de controle. A independente é os controles financeiros e não financeiros, onde o financeiro ele está mais ligado, né, para a parte financeira da empresa, planejamento, avaliação, análise de custo e fluxo de caixa. Marília, se quiser ir encerrando, porque já deu tempo, tá? Ah, tá. E a dependente é a inovação aberta, as mediadoras, a BDA e a transformação digital. A de controle, a gente utilizou algumas características da empresa. Utilizamos o modelo PLS, fizemos os testes, fizemos pré-testes com o questionário para ver se o modelo estava adequado. Nos resultados aqui, é porque eu achei que era 15 minutos, eu olhei errado. Desculpa, São pessoal. Tá, vou encerrar rapidinho. Então, nos resultados, a gente fez uma análise de efeito direto, efeito indireto e de mediação serial. Resumindo, né, o que a gente tem de implicação teórica e prática? É que a gente precisa desenvolver melhor a literatura de gestão digital dentro do tema de startups de ecossistemas B2B. A gente precisa compreender de uma forma mais ampla o contexto para gerar respostas adaptativas, ampliar os achados envolvendo o sistema de controle gerencial nesse contexto, sinalizar que uma vai complementar a outra. Isso a gente vai melhorar, né, a gestão e a performance da empresa. Que existe uma certa interdependência, uma complementariedade entre as variáveis, e que, consistente com a teoria ali, a gente conseguiu revelar que essas mediações, elas são afetadas, tanto nos controles financeiros e não financeiros da transformação digital. A gente consegue, assim, né, subsidiar discussões, né, em relação a esses controles, fornecer insights aos formuladores de políticas públicas,
Como limitação, a gente, querendo ou não, tem a subjetividade inerente da pesquisa pela escolha, né, da mensuração das variáveis, pelo método adotado, que poderia ser outro tipo, como experimento ou estudo de caso, e que a gente utilizou a análise num tipo específico de ecossistema, que é o B2B. Talvez se fosse outro tipo, a gente teria encontrado aí outras evidências. E aí eu utilizei essas referências aqui e resumindo, foi isso. Ok. Então, Marília, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu gostei bastante, tá, do seu trabalho. Eu achei que ele está um trabalho muito bem. Estão me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Sim, né? Porque no início não estava tão claro aqui. E aí ao ler o seu trabalho, eu acho que é um trabalho com muito potencial, inclusive, né, com potencial de publicação em uma revista, né, bem qualificada aí dentro dos indicadores que vocês devem analisar, considerando, né, o novo sistema de avaliação. E aí eu gostaria de me atentar a alguns pontos do artigo, muito mais com o objetivo de ajudar vocês, né, nessa perspectiva da publicação do artigo em uma revista internacional ou até, né, numa revista nacional, mas de forma bem qualificada. Quando eu olhei para o artigo, né, no título, porque você coloca como orquestrar a inovação aberta em startups, né? É, E aí, quando a gente olha os subtópicos, acaba que você entra nos controles financeiros, entra no Big Data e na transformação digital. E as capacidades dinâmicas digitais, elas meio que se perderam aqui no título. E eu vejo elas como muito importantes, né, para o título do seu trabalho, né, porque, tá. de certa forma, tem duas hipóteses associadas a ela. Então, eu acho que você poderia valorizar mais e, desde o título, já trazer um pouco dessa perspectiva das capacidades é, dinâmicas digitais Tá. e até também no referencial teórico também aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Mas o artigo está bem escrito. Eu sempre, quando eu vejo uma introdução, no final da introdução, eu acho muito adequado quando o autor traz as contribuições do artigo, depois da apresentação do objetivo, e vocês fazem isso, então eu acho que isso é algo bem interessante. Eu também gostei, eu achei que foi uma boa taxa de resposta. A gente já fez estudos em startups e realmente não é fácil a gente coletar dados, tá? E aí, quando você chega lá no item 3.2, que fala das medidas, ali você fala só das medidas da questão do BDA, né, e a questão da transformação digital, mas elas estariam vinculadas às capacidades gerenciais dinâmicas. Então, eu acho que você também poderia dar mais evidência a Abri isso aqui, ali, né? tá? Eu acho que também é importante. Depois eu queria só que você comentasse para a gente, porque pode ser que também outras pessoas aqui não conheçam, né? Como é que vocês utilizaram o viés do método comum no questionário? Então, como é que ele foi inserido lá no questionário? Vocês fizeram testes lá, e aí eu acho super interessante quando a gente começa a usar essa abordagem para potencializar a qualidade, né, do questionário, da coleta dos dados. E os resultados, eu também achei os resultados bastante esclarecedores. Eu acho que se a gente fosse discutir aí os resultados, a gente teria muito pontos para a gente trabalhar. Mas o que eu gostaria de destacar é que eu senti falta no seu trabalho da sessão de conclusão. Então, tem a discussão, mas não tem a conclusão. Então, não sei se era o É, tamanho do artigo, né, o espaço do SEMEAD, mas, assim, eu acho que depois da discussão, vocês poderiam ter esse das fechamento, considerações, né, finais. até para mostrar realmente, né, qual as principais implicações que esse estudo traz dentro, a partir do próprio objetivo e das hipóteses, né, que vocês estabeleceram. E outra coisa que eu gostei bastante no seu estudo, a gente não vê isso de uma maneira muito comum, é que você vai trazendo as hipóteses junto com a teoria. E isso é muito bom, porque, de certa forma, já posiciona um pouco a visão que vocês querem trazer
de como vocês querem compreender o fenômeno, e essas hipóteses elas estão fundamentadas em uma base teórica consistente. Então, eu também gostaria de destacar isso. E aí a minha pergunta para você era mais para você relatar mesmo, né, como vocês usaram o viés de método comum, né, e como é que vocês introduziram ele no questionário, foi uma escala que vocês utilizaram para poder fazer justamente essa análise comparativa depois, do ponto de vista estatístico? É. Hoje, a nossa versão atual do trabalho, ele já tem a parte das considerações, que é porque faltou um pouquinho de fôlego ali na hora do congresso, tá? Mas a gente está mexendo e assim, a gente também estava esperando o evento, né, para ter as colocações. Para a gente, como se diz, melhorando, essa foi uma primeira versão, para a gente estar melhorando para poder submeter no periódico. Esse viés do método comum aqui, até então, eu tive a ajuda de um colega do núcleo para ele, que ele me ajudou a rodar, porque até então eu ainda não tinha colocado e a gente decidiu incluir esse teste de fator único, né? Pelo que eu entendi ali, na hora que a gente estava fazendo, a gente seleciona uma parte da amostra. Eu acho que os primeiros respondentes dos últimos, para poder ver se as respostas têm uma certa variação. Mas eu acho que na nossa sessão, né, tem o e-mail, e aí eu posso detalhar melhor o passo a passo, porque eu acho que a gente rodou mais ou menos lá para março, e hoje eu não saberia de cabeça. E aí eu posso estar respondendo vocês até para ajudar num próximo trabalho de alguém que utiliza o PLS aí, as equações estruturais, como uma forma de metodologia. Eu estou até procurando aqui a Mas fica parte que eu tranquila, tenho. era mais assim, para que as Uma pessoas que estão aqui, curiosidade, né? caso elas desejem realmente, né, potencializar ainda mais a confiabilidade das respostas do questionário, né, Porque traz uma robustez, né, para o isso dá mais trabalho. robustez à análise, então, né, seu trabalho é uma referência que pode dar esse direcionamento, né, melhor, né, para a utilização do método. Mas fica tranquilo, era só uma observação mesmo para, né, que as outras pessoas possam utilizar caso desejam, ou que fiquem curiosas também em conhecer o artigo e Sim, aí conhecer o tem o meu resultado. e-mail também, quem tiver interesse. Por exemplo, até a questão da coleta, né, de empresas, de startups. É bem interessante essa plataforma que a gente utiliza, onde a gente já tem um acesso pronto às startups brasileiras e o tipo de negócios que elas desenvolvem. Então, ela ajuda bastante aí nos trabalhos que envolvem esse tipo de campo, de busca, né? Beleza. Eu abro agora para a Gabriela ou para os outros, se alguém quiser fazer alguma Sim. pergunta rápida. Não, vou deixar o pessoal falar, se alguém quiser falar. Camila e Valdemir e a Renata, né? Se não, a gente pode, acho que, passar para o próximo. Acho que eu esqueci de ressaltar, né, pessoal, que são 8 minutos, tá, para apresentação. E eu tô contando o tempo. Então, quando der 8 minutos, eu vou interromper e avisar vocês para finalizar, senão a gente não vai conseguir fazer todo mundo, tá? E aí depois é 4 minutos para a gente fazer os comentários e depois a gente tem um tempo no final para fazer a discussão. A gente pode passar para o próximo, então? Pode sim. Redes interorganizacionais intensivas em conhecimento. É você? Bom, sou eu então, boa tarde. Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar, contar o tempo quando você começar a apresentação, tá? Então pode compartilhar e aí a gente começa. Tá bom. Creio que eu já estou compartilhando a tela, correto? Bom, então, obrigado, Gabriela. Pode começar a contar o tempo. Bom, obrigado, boa tarde. Meu nome é Valdemir. Eu sou um dos autores desse artigo intitulado Redes Interorganizacionais Intensivas em Conhecimento, uma revisão integrativa. Um artigo que foi construído em conjunto com os professores doutores Cristiano e a doutora Solange, também da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como a colega Marília, que acabou de apresentar. Só que nós somos do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Tá? Muito bem. Vamos lá. O nosso roteiro aqui vai passar por esses itens, eu vou evitar mencioná-los para a gente poder acelerar e não perder tempo.
O nosso artigo, a gente começa estruturando a ideia de o porquê, qual o problema de pesquisa. Então, basicamente, a gente fala da complexidade dos problemas públicos, já que esse artigo aqui é decorrente a uma parte de uma tese de doutorado, e que a gente argumenta também sobre a fragmentação institucional e que essas condições exigem que a gente tenha novas formas de governança. E as redes interorganizacionais são justamente uma alternativa a essas estruturas rígidas, tradicionais, sobretudo no âmbito do setor público. Então, o problema é que, apesar de ter uma vasta literatura sobre rede, sobre inovação, sobre serviços intensivos em conhecimento, nos parece que falta um arcabouço teórico para articular esses três elementos de uma forma integrada, com foco no setor público. E como relevância, a gente destaca que, havendo essa limitação na compreensão de como as redes podem operar como um mecanismo para gerar, para compartilhar o conhecimento de forma intensiva e impulsionar inovação em ambientes institucionais complexos, como ocorre no setor público. Então, o objetivo destacado do artigo é investigar qual o arcabouço ele pode conceitualizar, pode integrar esses temas, rede interorganizacional, serviços intensivos de conhecimento e inovação, para definir, para caracterizar, para operacionalizar redes interorganizacionais no setor público. A ideia é contribuir para o avanço teórico, sobretudo na administração pública, e com o tema de inovação colaborativa, para oferecer uma base conceitual para futuras pesquisas, enfim, essa que é a ideia. O nosso referencial teórico ele é dividido nessas três partes, basicamente. Falamos de redes interorganizacionais, conceituamos ali, com base nesses autores mencionados, que são estruturas que promovem a coordenação horizontal. Então, a horizontalidade é um fator importante nesse aspecto, entre atores que são autônomos, para facilitar a colaboração, inovação e garantir legitimidade das decisões. Destacamos também o conceito de serviços intensivos de conhecimento, que são aqueles caracterizados pelo uso intensivo de conhecimento, especializado, alta qualificação dos profissionais e atuação em processo de inovação. E destacamos, com base nesses autores, que o setor público, como um todo, é um setor intensivo em conhecimento, dado as especificidades desse setor, e falamos também de inovação, e como que as redes facilitam a geração de inovações, compartilhando conhecimento, trazendo aprendizagem interativa, que são aspectos essenciais para o surgimento de inovações, em especial em contextos colaborativos, como é a nossa abordagem aqui. No capítulo de metodologia, nós destacamos que esse é um estudo que é uma revisão integrativa da literatura. Esse é um método que permite que a gente possa ter uma síntese crítica, gerar novos olhares sobre construtos que já estão aí presentes na literatura. As nossas fontes de dados foram três, basicamente. Uma base de dados, a base de dados Cielo, para tentar captar mais estudos em português, estudo nacional da América Latina, e as principais, no nosso ponto de vista, bases de dados internacionais do campo da administração e afins, que é a base Scopus e o Web of Science. Fizemos uma busca sem restrição temporal. Os nossos critérios de inclusão foram artigos originais ou de revisões que abordassem esses temas de rede, de gestão de conhecimento, de inovação, ou SICs, os Serviços Intensivos em Conhecimento. Nós excluímos resumos editoriais, os duplicados, enfim, a próxima figura vai demonstrar isso, e aplicamos uma técnica de análise de dados, que é a técnica de análise temática. Conforme Brown e Clark, essa técnica ela busca fazer a codificação recursiva dos nossos elementos de dados, trazendo códigos primeiro, depois categorias, então formando temas. Essa que é a base da análise temática. Esta figura, a figura 1, ela mostra as fases da formação do portfólio da revisão integrativa. Então, nós começamos ali com as três bases de dados, identificamos 91 estudos inicialmente. Na fase de triagem, nós eliminamos os duplicados, eliminamos 24 estudos. Na fase de elegibilidade, é a fase em que nós fazemos a leitura atenta do resumo e do título, e eliminamos outros 34 itens de dados, para que na fase final nós ficássemos com 33, perdão, ainda na fase de elegibilidade, ficamos com 33, e na leitura integral dos artigos eliminamos outros 3. Finalizamos com 30 itens de dados para a nossa análise temática. Os resultados demonstraram
a emergência de três temas principais. Então, esse campo de estudos ele pode ser estruturado com base nesses três grandes temas, que estão demonstrados na figura número 2, visão geral dos temas. O primeiro tema, naturalmente, é redes interorganizacionais, porque esse tipo de abordagem, como mencionado na introdução, facilita a colaboração entre organizações, entre indivíduos, para gerar inovação, porque o formato em rede impulsiona o desenvolvimento e a criatividade. Para, no final, a gente focalizar no terceiro tema, que são as redes interorganizacionais intensivas em conhecimento, que são redes focadas no compartilhamento de conhecimento, como o conceito que a gente vai defender no final do artigo aqui. Então, as redes interorganizacionais, nós trazemos a evolução do conceito, das relações sociais, até mecanismos sofisticados de governança, exploramos os tipos de redes fechadas, ou redes de redes, ou redes abertas, como as inovações abertas citadas aí no artigo da Marília. Fazemos a comparação entre os modos de governança de redes, a diferença entre o modo de governança hierárquico, baseado em hierarquia, comando e controle, rotina de supervisão, para um tipo de governança de mercado, que é troca e competição, normalmente focado em normas contratuais e preços, o que não é a abordagem da inovação colaborativa do setor público, que é a abordagem de rede, uma abordagem interdependente, uma abordagem de colaboração, uma abordagem que valoriza a negociação de objetivos comuns, para o alcance de objetivos comuns. Como benefício de redes, aí tem vários, como legitimidade, a flexibilidade, geração de inovação, e existem desafios, como a complexidade da sua gestão, riscos e incertezas inerentes a você se relacionar com outras organizações. No tema de redes e inovações, nós argumentamos que as redes facilitam o compartilhamento de conhecimento e os processos de aprendizagem, que a emergência de diversos atores nessas redes é uma oportunidade para a inovação, porque traz elementos desconhecidos se nós trabalharmos numa rede fechada, por exemplo. E a colaboração é essencial para enfrentar problemas complexos, o wicked problem, definido na literatura como desafios que eles são extremamente complexos, intrincados, desafios comuns no setor público, que eles são difíceis de solucionar, difíceis de definir, porque tem múltiplos fatores envolvidos e às vezes a solução escapa às soluções técnicas. Então, esses problemas precisam ser enfrentados com inovação e com redes colaborativas. Finalmente, quando tratamos do tema de redes intensivas em conhecimento, nós mencionamos que a intensidade do conhecimento pode estar na rede, não apenas nas organizações, superando um pouco o conceito de serviços intensivos de conhecimento, e a intensividade está que na deu os própria 8 minutos, organização. tá? Perfeito, já estou finalizando. Eu também achava que era 15 minutos, viu? Eu acho que ficou uma confusão desse negócio do tempo. E a definição que nós propomos é que uma rede interorganizacional intensiva em conhecimento é uma rede que reúne duas ou mais organizações com o propósito principal de gerar inovações por meio do compartilhamento, da colaboração e de conhecimentos mútuos. E ela é caracterizada por ter uma alta intensidade de interações entre as organizações, com foco explícito no compartilhamento e geração de conhecimentos. Eu trago um exemplo aqui, que é a Rede NovaGov, no âmbito federal, e a figura 3 mostra esses 5 elementos com foco no setor público. Porque quando nós falamos de inovação colaborativa, o foco não está em mercado, o foco está em solucionar problemas públicos. Portanto, nós precisamos ter como componentes instituições públicas, colaboração, o compartilhamento de conhecimento para geração de inovação e resolução de problemas públicos. Concluindo, então, a gente traz algumas contribuições teóricas, trazendo esse novo conceito para ampliar o entendimento, como contribuições práticas também, destacamos a relevância do estudo do nosso ponto de vista. Algumas limitações são descritas, estão lá no estudo, e para quem precisar, está tudo detalhado lá. E eu cito algumas referências aqui, somente as principais do artigo. Obrigado. Obrigado, Valdemir, pela apresentação. E, Gabriela, também nas orientações que eu recebi de moderação, também falava lá 15 minutos. Aí eu Eu não sei recebi se... falava 8, mas a gente pode seguir os 15. Eu É, tô só seguindo a apresentação que me mandaram. Aí depois você vê, porque se tiver outras, né, aí você já tira essa dúvida depois.
Tá Vladimir, bom. parabéns aí pelo seu trabalho, do professor Cristiano, tá? E da outra professora também. O professor Cristiano também foi meu professor, né? Lá na UFSC, ao longo do meu processo de formação, né? Tenho um carinho especial também pela professora Ilse, que trabalha junto com a Marília. Então, vamos falar um pouquinho aqui do teu trabalho. Eu acho um trabalho super relevante. Eu acho que a revisão integrativa que vocês fizeram, ela é muito contributiva. E a forma também como vocês estruturaram, eu acho que a análise temática ela revelou realmente, né, três grandes temas interessantíssimos, e que dão para a gente assim uma caracterização do estado da arte relacionados a esses temas que podem nos ajudar muito, né, nesse processo, porque de certa forma também quando a gente trabalha com cluster também está indiretamente relacionado também com redes interorganizacionais. E aí eu vou também na mesma linha da Marília, do artigo da Marília, trazer algumas sugestões para vocês, que eu acho que podem ainda potencializar um pouco mais o trabalho de vocês. Eu acho que no final da introdução vocês poderiam trazer quais as contribuições dessa revisão integrativa da literatura. Eu acho que, né, na sua fala mesmo, durante a apresentação, você traz, né, sobretudo nessa relação com o setor público, eu acho que também isso pode ser bem interessante. E aí, fechar depois do objetivo com essas contribuições, eu acho que casa bem, fecha bem a introdução. Também eu valorizo muito revisões integrativas em que a gente consegue ver o panorama de evolução da análise, da busca, porque aí a gente consegue perceber qual foi a sua trajetória para chegar lá naquele número final de artigos. Então, isso eu também gostei bastante, né, da figura que vocês criaram. É, o que eu senti falta, na verdade, foi de ter uma breve caracterização dos artigos, sabe? Esses artigos, eles foram, em sua essência, eles são teóricos, eles são empíricos, eles são qualitativos, eles são quantitativos, sabe? Quais foram os autores mais citados dentro desses artigos, porque isso, em dois ou três parágrafos, situaria bem o leitor do artigo entender um pouco, né, de como esses artigos eles se caracterizam mesmo e, consequentemente, o próprio estado da arte que vocês identificam, né, dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que isso seria interessante, não tomaria muito tempo do artigo logo no início da apresentação dos resultados. É, e aí, outra sugestão que eu acho que poderia ser muito interessante, é bem desafiadora, mas eu já fiz algumas e vejo algumas muito interessantes, revisões integrativas, e outra coisa assim que eu esqueci nessa caracterização, quantos artigos estavam vinculados a cada um dos três temas, certo? Do total, porque isso também mostraria uma tendência maior de estudar um tema em relação ao outro, então eu fiquei também com essa dúvida. E aí, no final, vocês poderiam tentar, de cada sessão, de cada tema, trazer proposições. Então, por exemplo, na Marília, a gente vê que no final do referencial, em cada tópico, ela traz uma hipótese. Numa revisão integrativa da literatura, a gente pode trazer proposições. Essas proposições, elas, de certa forma, podem sinalizar estudos adicionais que poderiam ser desenvolvidos para explorar essas proposições que os artigos trazem. Então, eu acho que se vocês conseguissem, né, ao final do artigo, trazer essas proposições, tem alguns artigos que fazem nessa linha, aí vocês devem encontrar rapidinho, e no final trazer um framework integrativo, com as três dimensões, e aí caracterizando os principais significados de cada um desses temas. Então, também, se vocês conseguissem fazer esse frameworkzinho, esse esquema de interpretação resultante da RSL, eu acho que seria bem, bem interessante. E aí, no final, né, do artigo, né, eu acrescentaria antes ou nas considerações finais, ou antes das considerações finais, né, onde vocês poderiam fazer uma sessão de framework integrativo, introduziria ali uma forma de tentar integrar esses três temas e fechando com esse framework. Então, essas seriam as minhas sugestões para vocês, tá? Mas eu particularmente gostei bastante do artigo, eu gostei de todos, né? Todos estão muito bem escritos, todos estão muito bem estruturados, né? Então, parabéns aí para vocês também. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais na discussão.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração do artigo do Vladimir? Posso só fazer uma observação? Deixa eu só abrir aqui. Parabéns, né, pela apresentação, pelo trabalho. É só um ponto de reflexão, porque ali no título eu vi que você fala sobre redes organizacionais intensivas em conhecimento. Quando eu li ali seu resumo e quando eu fui lendo a introdução, eu vi que você falou que o trabalho ele é composto por três elementos principais, que são as redes interorganizacionais, o SIC, né, que é o Serviço Intensivo em Conhecimento, e a inovação. Como você aborda esses três elementos na introdução, eu senti falta da inovação no título. Eu acho que poderia ser interessante, já que ele é um tripé ali do trabalho em si, tentar trazer a palavra inovação no título, porque daí os três elementos, né, que tratam do trabalho, daria para mencionar ali também. E eu fiquei pensando se valeria a pena também especificar o setor público, já que o trabalho, né, ele traz como as redes interorganizacionais, especialmente dentro desse setor. Então, só essas duas considerações aí para você pensar se vale a pena incluir ou não, tá bom? Bem lembrado, obrigado aí, né? Realmente, eu acho que ficaria bem interessante, sobretudo, diferenciar bem, já no título, o setor público. Né? Obrigado, viu? Obrigado, Marília, Nelson. Excelentes sugestões. Vamos pensar nisso. Muito grato. Acho que podemos ir para o próximo, né, Gabriela? É a Camila que vai apresentar agora? Opa, estava mutada, desculpa. Redes complexas e inteligência artificial na saúde. Aí só antes dela começar, eu mandei mensagem aqui pro pessoal, peço até desculpa pro Valdemir e pra Marília, porque eles falaram que realmente a orientação estava divergente, que eles passaram pra gente, e é 15 minutos mesmo, então desculpa. Agora pra Camila e a Nilson que vão fazer em seguida, a gente pode considerar 15 minutos então. Mas a gente agiliza, né, Camila, para também colaborar com eles. Vocês que sabem, mas eu vou contar 15 minutos, Tranquilo. senão eu não vou interromper no 8, tá? Acho que eu extrapolei e acabei utilizando quase 15, então deu elas por ela. Eu avisei, mas eu fui deixando vocês também, porque é ruim interromper, né? Às vezes ajuda na discussão. Mas pode começar, Camila. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela? Sim, Certinho? estamos Ah, sim. sim. Bom, eu sou Camila, vou falar sobre redes complexas e inteligência artificial na saúde, métodos de classificação aplicados à diagnóstica e gestão hospitalar. Esse é um trabalho aí, um artigo tem a ver com a tese, né, de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Hum, Faz para mim, né, arredar aqui, que está em cima do. Que foi. Bom, a transformação digital na saúde, ela tem modificado, né, a geração ali, o armazenamento e o uso de dados clínicos, e tecnologias como prontuários eletrônicos, sensores corporais, dispositivos conectados, eles criam, né, grandes volumes de informações, exigindo métodos analíticos avançados. Assim, a inteligência artificial ela vem sendo aplicada para prever desfechos clínicos e apoiar no diagnóstico médico. E a teoria das redes complexas, né, ao modelar essas relações, fluxos em sistemas hospitalares, complementa a IA e permite a visualização de conexões e a identificação ali de falhas estruturais. Essa integração, ela proporciona maior precisão diagnóstica, eficiência na gestão e transparência nas decisões clínicas.
Só que, apesar dos avanços, essa integração aí entre IA e redes complexas, ela enfrenta vários desafios, né? Técnicos, éticos e regulatórios. Questões como variabilidade dos dados, né? Vieses analíticos, a necessidade de estar sempre monitorando ali continuamente, exigem estratégias de aprendizado adaptativo e auditoria transparente. Nesse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como que a integração de métodos de classificação baseados em inteligência artificial e modelagem de redes complexas pode auxiliar o diagnóstico médico, a definição ali de tratamentos, e a gestão hospitalar de forma mais acurada e sistêmica? Bom, entrando um pouco aqui na parte da fundamentação teórica, um dos temas é integração da teoria de redes e IA na saúde. Então, é sabido que a integração entre IA e teoria de redes, ela tem ampliado ali a análise de dados clínicos, favorecendo diagnósticos mais precisos, planos terapêuticos ali personalizados, né, de acordo com cada condição ali, de indivíduo, né, ou rede hospitalar. Técnicas de IA com deep learning, redes neurais artificiais, algoritmos supervisionados e não supervisionados, eles contribuem ali para poder fazer essa classificação e também a estratificação ali dos riscos em saúde. Outro tópico seria a detecção de comunidades e análise de interações medicamentosas com IA em rede de saúde. Então, é possível também, né, além da rede ali hospitalar e clínica, a detecção ali de comunidades em rede de saúde que identifica grupos, né, de pacientes com características semelhantes, que pode auxiliar ali no diagnóstico e tratamentos, né? E a análise de interações medicamentosas, né, com IA permite prever os efeitos colaterais, né, a relação entre os fármacos, tornando as prescrições, né, desses medicamentos mais seguras, de toda forma. Aqui nessa figura aqui, tem um exemplo de uma rede de previsão de interações medicamentosas, em que é baseada, né, na similaridade biológica entre pares de fármacos, que podemos destacar aí, por exemplo, em azul, essa bolinha maior aí, que é o vandetanib e o dexametasona, né, como os nós ali principais, entre a ligação entre esses nós. Cada conexão, a aresta, ela estabelece ali um vínculo entre esses medicamentos e seus respectivos alvos moleculares ali que são compartilhados, permitindo, de certa forma, interferências entre possíveis interações funcionais, metabólicas ou terapêuticas. É, os elementos biológicos conectados aos fármacos, eles são representados por esses nós coloridos que vocês estão vendo aí na minha tela, sendo diferenciados de acordo com a sua função ali farmacológica na rede. Por exemplo, os nós amarelos, eles correspondem às enzimas, né? Como os diversos membros do sistema citocromo P450, importantes, que são importantes nos processos de metabolização desses medicamentos. Já os nós vermelhos, eles representam os transportadores, como o ABCG2, que é responsável ali pelo transporte ativo de substâncias através das membranas celulares. E os nós roxos, que são menores, em menor quantidade, indicam os carreadores, a exemplo do seroalbumin, que atua no transporte de fármacos pela corrente sanguínea. E por último, os nós verdes, eles correspondem aos alvos terapêuticos, como receptores de glicocorticoides e fatores de crescimento, que são os pontos de ação dos medicamentos no organismo do indivíduo. Essa codificação por cores, ela facilita, né, de certa forma, a visualização e a interpretação dessas interações moleculares e farmacológicas que é representada aqui nessa rede. Entrando um pouco em IA e sistema de saúde, então a IA ela tem potencial de otimizar os recursos hospitalares, como eu falei anteriormente, apoiar decisões clínicas, prevendo desfecho, com risco ali, o risco, por exemplo, de readmissão, mortalidade, necessidade de cuidados paliativos.
E o aprendizado por esforço, a visão computacional, redes neurais, ela aumenta a segurança do paciente, a eficiência desse manejo aí de condições clínicas, como sepse, por exemplo, procedimentos complexos, ventilação mecânica, radioterapia, né, tratamento de câncer. E a IA ela tem aprimorado também a questão da gestão de leitos, né, as escalas médicas, fluxos assistenciais, é, prevendo, né, de certa forma, o tempo de alta, o tempo de internação. Então, hospitais como o Johns Hopkins, né, e o Humber utilizam algoritmos preditivos, né, para otimizar os seus recursos e reduzir, de certa forma, atrasos. E aplicações de IA em suporte à decisão clínica, que é o CDS, sistemas de triagem como o Babylon Health, né, aumentam ali a precisão diagnóstica, ela reduz custos e fortalece ali na tomada de decisão baseada ali em evidências. Igual, por exemplo, esse Babylon Health, ele analisa, né, sintomas inseridos por usuários para oferecer recomendações clínicas com desempenho comparável ou superior ao de médicos humanos, de certa forma. Essa imagem aqui mostra a estrutura ali, ideal ali da IA na gestão hospitalar. A adoção, né, de sistemas de IA na gestão hospitalar, ela envolve articulação entre vários componentes, né, que são os perfis de agentes, as ferramentas, padrões ali de interação dos profissionais, memória com aplicações voltadas à resolução de tarefas complexas e suporte na tomada de decisão. Então, vai levar em consideração todos os dados, né, estruturados ali, que é a idade, sinais vitais, sexo do paciente, e também os não estruturados, que são, por exemplo, as notas clínicas ali. Então, a convergência entre IA e redes representa uma evolução no paradigma analítico ali da saúde, ao combinar essas técnicas de classificação, detecção de padrões, modelagem relacional, que aprimora a acurácia diagnóstica, a predição de desfechos clínicos e a eficiência dessa gestão hospitalar, e a aplicação conjunta dessas abordagens, ela amplia a explicabilidade, a transparência dos modelos, né, preditivos, também levando em consideração a sua aceitação ética, regulatória operacional, e principalmente em sistemas públicos de saúde, né, que precisa de ter essa rastreabilidade aí dessas decisões clínicas. E essa detecção aí de comunidades em redes clínicas permite identificar os subgrupos, né, e pacientes que têm os perfis semelhantes, que de certa forma vai atuar na estratégia ali de prevenção, tratamento, enquanto a análise de interações medicamentosas, né, como eu falei anteriormente, antecipa eventos adversos e aprimora a segurança farmacológica. Então, esses métodos, eles reforçam o papel da modelagem em rede, né, no suporte à decisão, oferecendo evidências relacionais, contextuais, principalmente nesses sistemas complexos e heterogêneos, como o brasileiro, né? É um exemplo, que enfrenta a desigualdade regional e a escassez, principalmente de especialista. Então, na gestão hospitalar, a integração tem mostrado, né, ganhos expressivos na alocação de recursos, otimização dos fluxos, planejamento ali de escalas médicas, e entre outros, e experiências institucionais, né, como o do Hospital das Clínicas aí da USP, comprovam que é possível inovar mesmo em ambientes públicos, desde que tenha governança, infraestrutura ali de dados, capacitação técnica também, tem que saber lidar com esses dados, elementos indispensáveis à sustentabilidade das soluções de IA. Só que, apesar dos avanços, ainda persistem, né, desafios, como eu falei, técnicos e éticos relacionados à interoperabilidade dos sistemas, padronização ali semântica desses dados, né, que é uma quantidade bem grande de dados, né, para ser tratado, retreinamento ali desses modelos, condições fundamentais para garantir a segurança desses dados, confiabilidade na aplicação clínica, de forma que esses dados eles não sejam vazados, né, principalmente. A consolidação da IA das redes complexas na saúde brasileira
ela, de certa forma, ela exige, né, políticas públicas voltadas aí para a ciência de dados, incentivos também à pesquisa aplicada, à informação digital das equipes, segurando, né, de certa forma, a ética, alinhada ali às necessidades do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, concluindo, então, a integração entre IA e teoria das redes complexas mostra-se uma abordagem promissora, né? Para aprimorar o diagnóstico clínico, a predição de desfechos, oferecendo, né, o suporte à decisão baseado em dados, maior eficiência operacional. A efetividade dessas soluções depende da infraestrutura digital, qualidade desses dados, como eu falei, capacitação principalmente das equipes, principalmente essa questão aí em ter rede particular e pública, né? E a adoção da ética integrada dessas tecnologias pode fortalecer a equidade, a governança hospitalar e a sustentabilidade do sistema de saúde. Então, é isso. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas. Então, e é isso. Parabéns, Camila. Excelente trabalho também, né? É um trabalho assim que hoje a gente percebe o quanto, né, as mudanças, né, e as transformações que a gente vem vivendo, né, na nossa vida, na sociedade, em função de todas essas transformações ligadas à inovação e às tecnologias e às inteligências artificiais dentro desse contexto também são inseridas aí, e você decide problematizar isso, trazer, né, nessa sua proposta uma discussão mais ampla sobre como é que a gente poderia olhar isso a partir da teoria das redes complexas. Então, eu achei essa escolha teórica muito boa, né? Justamente porque ela traz para a gente uma visão bastante interessante. E eu, né, lendo o seu trabalho, eu tem um pouco de contato com a rede hospitalar, muito mais pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, pela integração que a gente tem mais aqui na universidade, no hospital universitário, né, em alguns outros hospitais, e a gente vê os hospitais nesse movimento também, sobretudo de trabalhar uma gestão mais baseada em evidências, uma gestão também centrada numa perspectiva de governança, que eu acho que o seu estudo também mostra, né, que esse é o caminho, né, esse é o caminho para a gente poder entender de uma forma mais ampla, né, como todo esse, todo esse conhecimento que a gente pode estar utilizando, né, a partir de métodos e de procedimentos usando, né, ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar nesse processo. Mas uma das coisas assim que eu trago também para a nossa discussão é que você revela muito esse lado da gestão hospitalar e a gente poderia, como estamos do outro lado, no contexto acadêmico, basicamente pensar, né, como é que nós estamos preparando esses profissionais ligados à área de saúde, né, sejam médicos e não médicos, né, a enfrentarem, a lidarem, a se prepararem para esse contexto também, né? Porque se a gente não faz isso de uma forma responsável, se a gente não faz isso de uma forma ética, né? Talvez essa visão que você traz, né? Esse olhar, né? A partir da teoria das redes complexas, é, precisa também chegar, precisa também, né, no olhar dessas pessoas para todo esse processo. Essa é uma dimensão. E a outra dimensão que você também explora um pouco no seu trabalho é a perspectiva de como é que as organizações hospitalares elas vão institucionalizar modelos de gestão em que nesses modelos eu tenha, né, um conjunto de princípios e um modelo de governança que me permita, essencialmente, né, criar dentro da minha organização hospitalar toda uma infraestrutura para gerenciamento de dados, né, e daí a importância também dessa interface entre inteligência artificial e dados, né, então ciência de dados hoje ela acaba, de certa forma, trazendo muita contribuição nesse sentido, e é um campo vastíssimo de avanço na área hospitalar, e basicamente também como é que eu preparo a minha equipe para lidar com isso, né? E a gente está fazendo um trabalho aqui, os alunos do doutorado estão desenvolvendo um trabalho num hospital aqui em João Pessoa, e nesse hospital eles estão analisando um command center dentro de um hospital. Então, como é que esse command center, né, esse centro de comando que vai centralizar um conjunto de informações
né, relacionadas, né, não ao paciente, relacionadas aos procedimentos, à questão de alta, a questão também de como os médicos podem usar informações para ajudar nesse diagnóstico. Só que o que nós nos deparamos é que, apesar do modelo estar pronto, a visão ainda é muito operacional. E aí o hospital não conhece, não consegue dar esse salto qualitativo para chegar nessa visão, né, mais ampla, né, de ter uma gestão baseada em evidências, né, fundamentada em dados e que, de certa forma, isso esteja integrado a um processo decisório, isso esteja integrado também ao relacionamento com o paciente, e isso acaba, de certa forma, mostrando, né, o quanto essa sua proposta ela precisa realmente chegar no contexto das organizações hospitalares, para que isso acabe sendo algo que venha a trazer contribuições interessantes para a gente. A pergunta que eu lhe faria, tá, a partir do seu estudo, e talvez até a partir da sua tese também, eu tenho pistas no seu trabalho, mas eu gostaria de ouvi-la, porque aí também outras pessoas podem ver, como é que o seu estudo ele pode auxiliar a enfrentar esses desafios que os sistemas de saúde vivenciam hoje, né? E pensando no sistema de saúde, incluindo o sistema de saúde público, o sistema de saúde privado, né? Então, como é que você enxerga isso e como é que o seu trabalho pode ajudar os gestores que atuam na área hospitalar a lidarem melhor com esses desafios, que todo esse processo de inovação que vem chegando, né, na área médica, na área de saúde, possa ser potencializado e que possa trazer benefícios também para os pacientes de maneira particular e para a sociedade de maneira geral. Então, eu acho que o maior desafio hoje aí é, é fazer, né? Porque falta, assim, pessoal, assim, nos hospitais, equipe técnica, ali, treinamento, assim, abrir a mente das pessoas seria mais nesse sentido, né? De estar utilizando a inteligência artificial, porque vai ter dificuldade, né, de aceitação, principalmente, né? A pessoa pode achar que é difícil, né, de utilizar e tudo mais. Então, assim, eu acho, na verdade, ainda, a parte prática ainda do meu trabalho ainda não foi definida, não, ainda estou na parte, assim, teórica ainda, sabe? Então, nós ainda estamos vendo ainda o principal, quais são os principais desafios ali que estão tendo aí da questão aí da inteligência artificial ali na gestão de sistemas de saúde. Então, assim, com base do que for replicado, seja numa UPA, num posto de saúde, num hospital, é que a gente quer, de certa forma, repassar para outros, né, centros ali de saúde. Seria dessa forma, assim. Né? Algo assim, por exemplo, na gestão de leitos, né? Ainda não foi definido ainda qual parte ainda a gente vai utilizar. Até o meu orientador, ele criou, né, uma... Ele até ajudei ele no trabalho a questão de ver desfecho clínico do tratamento de hemofilia em crianças, né? Qual tratamento ali é mais assertivo, questão de custo também, né, para o hospital. No caso, foi lá em Belo Horizonte. Então, assim, seria assim dessa forma, né? Através ali da implementação, seja ali na gestão de leitos, na ajuda ali na questão de diagnóstico, incentivar, né? A partir de algum local ali, que ainda não foi definido, para poder repassar a outros, né? Outros ambientes, seja hospitalar, seja, igual eu falei, de saúde em geral. Beleza. Depois você pode também, já que você ainda vai chegar na parte prática, pesquisar alguns artigos sobre Command Center ou Command Center, que talvez eles possam também te ajudar nessa perspectiva, porque basicamente seria como você criar dentro do hospital uma inteligência de dados que pudessem ajudar nesse processo. Então, isso talvez com o olhar da teoria, né, das redes complexas, pode ser interessante também para você. Ah, ok. É, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Camila? É só um comentário também, quando eu fui dar uma
fazer uma leitura, digamos, dinâmica aqui, Camila, do teu trabalho. É, no mesmo ponto daquele outro artigo que eu comentei, porque quando eu vou lá no seu título, que está Redes Complexas e Inteligência Artificial na Saúde, métodos de classificação aplicados. Aqui você coloca no diagnóstico e na gestão hospitalar. Só que quando eu leio lá no objetivo, você coloca assim, como a integração de métodos de classificação baseados em inteligência artificial e modelagem de redes complexas pode auxiliar. No objetivo tem três elementos: tem o diagnóstico médico, tem a definição de tratamento e tem a gestão hospitalar. Então, é diagnóstico, tratamento e gestão, e no título tá só o diagnóstico e a gestão. Talvez colocar lá o tratamento, porque é um outro elemento que você faz análise durante o trabalho. E aí eu fiquei pensando se cabe aqui na questão de pesquisa colocar de forma mais acurada e sistêmica. Eu acho que talvez seria interessante você deixar a pergunta, a questão de pesquisa um pouco mais ampla, só questionando como que essa integração desses métodos, né, pode auxiliar nesses três elementos, no diagnóstico, na definição do tratamento e na gestão. E aí depois você fala que através dessas redes e da inteligência artificial, você vai ter um diagnóstico mais acurado e sistêmico. Só para refletir se vale a pena deixar essa parte mais afunilada ali na questão de pesquisa. Ok. Obrigada, Marília. Obrigada, Anielson. Obrigado também, Marília, tá, pelas considerações. Mais alguém? Não? Podemos ir para o próximo, Gabriela, que eu vou apresentar? Sim, podemos sim. Então, vamos lá. Aí é o último. Vou por 15 minutos também. Beleza. Então, boa tarde ou boa noite agora, né, para vocês. É, então, eu sou o Anielson Barbosa da Silva, né? Eu sou um dos autores desse trabalho, que foi desenvolvido com o professor Gibson Meire Oliveira. O professor Gibson trabalha na Universidade Estadual da Paraíba, e eu trabalho aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então, o professor Gibson foi meu orientando de doutorado, a gente começou a desenvolver essa pesquisa num pós-doutorado dele, então ele começou, depois do doutorado, a cursar o pós-doutorado. Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que teve financiamento da Fundação de Pesquisa aqui do estado da Paraíba, e esse é um dos trabalhos, né, que a gente conseguiu desenvolver a partir desse projeto, e nesse caso específico aqui, é um trabalho mais amplo, onde nós estamos analisando os processos de gestão em clusters como ecossistemas de inovação para tentar potencializar tanto a competitividade quanto o compartilhamento de conhecimento. Especificamente, esse estudo ele foi desenvolvido dentro de uma rede de clusters na Espanha, que ela atua em Valência, e eu vou, né, falar um pouquinho mais dessa rede mais adiante, tá? E é uma rede interessantíssima que pode nos ajudar aí a entender bem o papel, né, que esses ecossistemas de inovação eles têm no desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e acadêmico também dentro desse país. Esse contexto, né, que a gente traz aqui é mostrando justamente como essa necessidade de crescimento para adaptabilidade, né, para colaboração, tem levado à emergência de clusters como ambientes estratégicos. Então, os clusters eles precisam ser percebidos como ambientes estratégicos e criarem condições para que essa interação, essa troca, né, de competências, ela se estabeleça e, com isso, né, se crie uma dinâmica de interação que pode potencializar, ampliar o desenvolvimento das capacidades gerenciais dentro dos clusters, né? E a gente também estuda com capacidades gerenciais dinâmicas, e a gente também tem dentro dessa pesquisa material para um futuro artigo especificamente nesse ambiente aqui que a gente pesquisou, mas com foco, com ênfase nas capacidades gerenciais dinâmicas. E aí o objetivo desse artigo especificamente é analisar qual é a contribuição
desses projetos de gestão, desses processos de gestão que existem dentro de uma rede de clusters, tá? Para justamente potencializar a competitividade estratégica e a integração gerencial, né, desses vários parques tecnológicos ou institutos tecnológicos que estão vinculados a esse cluster, que é o que a gente chama da rede de institutos tecnológicos da Comunidade Valenciana. A Comunidade Valenciana, ela envolve basicamente, né, como se aqui a gente dissesse, no Nordeste do Brasil tem vários estados, né? Então, a Comunidade Valenciana é uma região, né? A Espanha é separada em comunidades, e aí dentro dessa comunidade você tem vários municípios ali, né, integrados a ela. Então, tem um governo da comunidade, tem também os prefeitos aí de cada uma das cidades. E aí existe uma rede de institutos que fica localizada em Valência, e ela tem aí 11, né, institutos tecnológicos vinculados a ela, de vários setores econômicos, alguns inclusive localizados dentro de universidades. E aí as contribuições desse estudo para a gente seria identificar processos chaves, né, de gestão e analisar, né, como esses processos eles podem justamente ampliar aí as estruturas de governança e, consequentemente, possibilitar um maior compartilhamento de conhecimento dentro do cluster, né? Para que esse conhecimento possa, de certa forma, dar para a gente alguns insights também, o estudo, né, como contribuição, ele oferece alguns insights práticos para, né, aqueles que são responsáveis pela formulação de políticas públicas e gestores, né, justamente que buscam delinear ou melhorar aí as iniciativas dentro de clusters, né, como os parques tecnológicos, né, dentro das cidades. Na parte teórica do estudo, a gente separou basicamente em 3 sessões, a gente analisa clusters, depois a gente fala de ecossistemas e depois de aprendizagem interorganizacional, porque nos processos de gestão em cluster, a aprendizagem interorganizacional ela é fundamental e a gente já identificou isso, inclusive, em outros estudos aqui no Brasil, sobretudo no cluster tecnológico do Porto Digital, lá em Recife. Em termos de metodologia, esse estudo era um estudo inicial, um estudo exploratório, qualitativo, é um estudo de caso básico mesmo, né, único, realizado na rede de institutos tecnológicos da comunidade valenciana, e a gente usou análise de conteúdo aí para poder realmente, né, analisar os dados. Os participantes da pesquisa foram basicamente, né, 6 pessoas, né, vinculados ao cluster, né, o diretor-geral, 2 especialistas que são responsáveis aí para análise, estudos, né, e também a gente entrevistou gestores vinculados aí a várias áreas dentro do Reddit, né? E então a gente basicamente foi conhecer a percepção desses gestores sobre esse processo, esse por ser um estudo exploratório. O próximo estudo seria a realização de uma pesquisa quantitativa com os gestores das empresas vinculadas aos 11 institutos tecnológicos, né, vinculados a essa rede, tá? E aí a gente realizou entrevista, tá? Essa entrevista ela foi realizada a partir de categorias prévias que nós definimos, e nós tivemos aí 5 horas e 12 minutos de material empírico que foram totalmente transcritos. Essas entrevistas elas foram realizadas diretamente lá em Valência, pessoalmente com essas pessoas, no mês de junho do ano de 2024, tá? E as categorias, né, que nós definimos previamente foram a estrutura, a integração, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração, tá? A gente analisou também, dentro dos clusters, qual o papel da governança na relação entre, né, os negócios, o governo e a academia. Então, a gente estudou aí as empresas, o governo, as universidades, a sociedade, e os mecanismos para compartilhamento do conhecimento, né? Mecanismos formais, mecanismos informais. Tá? E o primeiro foi basicamente associado à questão da integração interorganizacional. E aí, em termos de resultados, o que é que o estudo revelou? Tá? Na primeira categoria, que a gente chamou de processos
né, gerenciais para, né, a integração interorganizacional e a competitividade, a gente identificou que dentro do Reddit, né, ele emerge como uma alternativa estratégica para potencializar, ou para possibilitar, né, essa competitividade dos setores industriais dentro da comunidade. Ela é também responsável pela integração dos 11 centros tecnológicos, e é interessante porque cada um deles é especializado em diferentes segmentos econômicos. E como é que eles possibilitam, né, essa integração? Por meio de pesquisa, por meio de desenvolvimento e inovação, por meio de ações de promoção de interação entre os institutos, tentando encorajar compartilhamento de tecnologias, de práticas e também de competências. Outra possibilidade também é, basicamente, né, visar essa colaboração interorganizacional, essa otimização de recursos baseados em interesses compartilhados. Então, apesar deles estarem atuando em áreas diferentes, em setores econômicos diferentes, como é que eles podem, de certa forma, né, criar condições ou criar estratégias compartilhadas e interesses compartilhados, tá? E aí o Reddit também, ela atua mais como um papel estratégico. Então, ela é um papel estratégico porque ela vai atuar como um mecanismo de coesão, de coordenação entre esses parques tecnológicos, ou esses centros tecnológicos, ou institutos tecnológicos, tá? E aí o Reddit também, ele vai possibilitar estabelecer conexões, né, além das suas fronteiras internas do ecossistema, tá? E aí também atuando na relação com as universidades, com as agências do governo e os outros atores. Então, ele atua também nesse processo, né, de integração com esses atores aí que envolvem, vamos dizer assim, numa perspectiva da tríplice hélice, né, os elementos que estão vinculados a ela. Então, na segunda categoria, a gente foi focar na governança. E aí a governança, ela é um mecanismo, né, de coordenação da gestão que faz com que haja essa relação entre a indústria, o governo e a academia, tá? E aí, basicamente, o papel do Reddit é criar condições para que essas relações com essas entidades externas do cluster, elas possam ser institucionalizadas, elas possam ser estabelecidas, tá? E aí ele mantém essas parcerias, sobretudo com o setor público, tá? Visando justamente, né, criar também, preservar essa autonomia gerencial da rede. Então, ao mesmo tempo em que ela atua dando as condições, ela também procura, né, destacar que os institutos tecnológicos também têm sua autonomia. E aí, basicamente, o que nós identificamos é que o relacionamento com o governo traz benefícios diretos para as companhias envolvidas dentro do cluster, e que esse relacionamento, basicamente, cria um canal de mão dupla, vamos dizer assim, né? Ela vai expandir as oportunidades de inovação e vai contribuir para a implementação de políticas públicas mais efetivas. E aí também os relacionamentos estratégicos vão também colaborar para o desenvolvimento de pesquisa, geração de conhecimento. Isso faz com que o Reddit possa ser um agente ativo na qualificação e no treinamento. Há muitas ações de formação desenvolvidas dentro da rede. E aí também essa dimensão sociorrelacional, ela vai promover ações e projetos, né, que vão atender a essas necessidades da comunidade, e aí também vão colaborar como agente de desenvolvimento local e, consequentemente, né, promover um bem-estar mais coletivo para a sociedade. Então, aí vem o impacto social. E, por fim, a gestão do conhecimento, onde a gente identificou mecanismos formais e informais. Nos mecanismos formais, a gente identificou que a rede colabora com projetos colaborativos, eventos técnicos científicos, workshops de treinamento, tá? E outras iniciativas fora dele, como também organiza congressos, seminários e fóruns mais temáticos. E mecanismos informais, o que é que a gente percebeu também? Que a proximidade espacial, porque dentro da estrutura física onde funciona o Reddit, existem também parques instalados, é né? Uma área muito grande, né? E aí existem parques instalados, então essa proximidade espacial combinada, né, com a densidade das interações realmente, né, fazem com que haja um potencial de desenvolvimento desses institutos. E também a gente percebe que
essa aproximação territorial facilita o desenvolvimento também de relacionamentos, a emergência de redes mais sociais e informais, tá? E o conhecimento o fluxo de conhecimento, né, realmente ela é bem interessante, tá? E também espaços de conversa, né, de criação de confiança mútua, encorajamento de cultura colaborativa dentro dele também é importante. Partindo para as conclusões, tá? A partir desse estudo, a gente identificou, criou esse quadro, onde no quadro a gente estabelece tanto os processos, que foram os três elementos que nós discutimos, como caracterizamos de forma mais objetiva os achados. Então, é como se esse quadro ele sumarizasse, né, o que a gente identificou ao longo da pesquisa. E em termos de conclusões, a gente identifica que os clusters eles operam como ambientes estratégicos para a integração organizacional e, consequentemente, eles potencializam inovação, competitividade e desenvolvimento regional. O Reddit é um ecossistema de inovação que adota práticas colaborativas. Isso é muito importante para os agentes que estão envolvidos nele. A governança é uma dimensão central, né, dos processos e ela é mediada por interações, alinhamento de interesses, né, e, consequentemente, né, pela fluidez desses relacionamentos institucionais. E, basicamente, o que a gente identifica nesse estudo é que ele pode nos ajudar a formular políticas públicas e estratégias institucionais para o desenvolvimento de clusters, sejam em contextos locais ou em contextos, né, nacionais. E a pesquisa também apresenta algumas limitações, justamente porque ela é baseada num caso único, foram entrevistas exploratórias, mas que, de certa forma, sinalizam aí um conhecimento que a gente pode explorar em outros clusters tecnológicos, como isso funciona. E aí, por isso, nós estabelecemos que futuras pesquisas podem, né, aprofundar esses estudos, sobretudo do impacto de diferentes modelos de governança e gestão dentro dos clusters, em diversos setores, em contextos territoriais, tá? E aqui tem algumas referências, né, do artigo, tá? Então, era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. E aí, nesse caso, como eu estou moderando a sessão, eu abro espaço para que vocês possam fazer alguma pergunta, caso desejem, tá? Do trabalho. Professor, boa noite. Parabéns aí pelo trabalho. Eu queria entender melhor como é que foi a participação do Porto Digital na pesquisa. Tá. O estudo, Gabriela, a gente tinha duas fases, né? A primeira fase, a gente desenvolveu a primeira parte da pesquisa na Espanha, que foi esse é um recorte dos achados que a gente teve lá. E a segunda parte, o segundo momento, foi o desenvolvimento de um instrumento de coleta de dados para que a equipe da Reddit pudesse disseminar para os 11 institutos. E aí já seria um estudo mais estruturado. E aí, nesse momento, no Porto Digital, a gente iria replicar esse mesmo estudo desenvolvido lá para a gente tentar fazer comparações, né, entre os dois países, né, já que, no caso do Brasil, a gente ia analisar um cluster tecnológico e na Espanha a rede de clusters tem de vários setores, são tecnológicos, são dos setores econômicos da indústria, né, e aí a gente acabou parando nessa fase. Eu entrei em contato com o Porto Digital, a gente está com um questionário sobre avaliação já faz uns 3 meses lá, a gente está com mais dificuldade para realizar pesquisa, né? Eu estou dizendo que a gente está com mais dificuldade porque a gente realizou uma pesquisa da tese do Gibson lá em 2020, 2021, em plena pandemia, a gente começou antes da pandemia, mas a parte da pesquisa ela foi, né, durante a pandemia. Então, faz parte do escopo da pesquisa, mas a gente, nesse momento, ainda está aguardando, né, a autorização para aplicar o questionário com as empresas do Porto Digital. Legal, professor. Estou perguntando porque eu trabalhei no Porto Digital aí por pouco mais de 3 anos, saí do Porto para ser docente no IFPA. E aí, assim, primeiro que eu estou estudando também, eu estudo parques tecnológicos, comecei a estudar isso porque eu trabalhava lá,
né? E aí me interessei quando você colocou, porque eu estou fazendo algo bem parecido, assim, na tese, né? Vendo um modelo de maturidade, o Porto Digital é um case. E, inclusive, quando eu trabalhava lá, eu respondi essas pesquisas acadêmicas que vinham para o Porto Digital, colocavam para mim e para um outro professor. E aí, se o senhor tiver interesse, eu posso pegar seu contato e aí eu posso tentar ajudar. Atualmente, quem faz essa parte aí de pesquisa, acredito que é o professor Fernando. É isso mesmo, a gente está É em ele contato com mesmo, ele né? mesmo. A Eu gente tenho está um em contato contato com ele dele, mesmo. ele é um pouco ocupado, mas ele que me ajuda também, que eu ainda estou fazendo a tese, né? E eu aperrei de vez em quando ele lá. Alguns dados eu já tenho, porque eu trabalhava lá, e tenho muita coisa já, mas outros eu vou precisar ainda. Mas aí, se a gente puder trocar essa figurinha aí, se ajudar, né? Estou aqui à disposição. Ó, eu mandei aqui também no chat o nome do professor Gibson, porque ele desenvolveu a tese lá, e aí você tem a tese e você tem também os artigos decorrentes da tese, tá? A gente já publicou dois artigos, três na verdade, porque ele fez um RSL, e nós estamos com um terceiro em avaliação, tá? Nesse processo, para vocês verem, assim, ele terminou a tese em 2021 e a gente está em 2025 e a gente ainda está publicando artigo da tese, então também tem um tempo aí de maturidade, né, para esses artigos também, tá? Então, pesquisa ele lá e qualquer coisa, né, nos artigos tem os nossos contatos, aí a gente também está à disposição para ajudar. Bom, professor, obrigado, parabéns, hein? Obrigado, Gabriel. Bom, eu só quero parabenizar o professor Nelson também pela apresentação, pelo artigo desenvolvido. Ao analisar aí o trabalho do professor, dos professores, né, eu encontrei algumas conexões também com o trabalho que eu acabei de apresentar aqui, sobretudo falando de colaboração, do compartilhamento de conhecimento, de inovação, como pilares que são essenciais para esse ecossistema citado pelo professor, mas sobretudo quando o trabalho menciona a governança, né, como um mecanismo de coordenação, de mediação, articulando a tríplice hélice. Então, acho que tem uma conexão bem legal com o que a gente está pensando aqui também, como arranjos institucionais que podem ativar, colaborar, a inovação colaborativa no setor público. Então, foi um prazer ouvir aí a apresentação e tomar conhecimento desse estudo. Parabéns mais uma vez. Tem essa relação, eu acho bem interessante. Três trabalhos aqui trouxeram essa questão da governança, né, dentro desse contexto, como também o trabalho da Marília traz um pouco também da questão das capacidades dinâmicas, né? Ela enfoca na capacidade dinâmicas digitais, né? Nos nossos estudos, nós estamos trabalhando com as capacidades dinâmicas gerenciais, que também, né, tem muita possibilidade aí de estudo para a gente poder, né, avançar nessa discussão. E foi por esse caminho que a gente acabou seguindo, né, na tese do Gibson e nesse estudo também. É que esse artigo a gente ainda não trabalhou os dados empíricos, mas a gente tem material também para analisar as capacidades gerenciais dinâmicas em nível de uma rede de clusters, e não num cluster único. Então, isso também é bem interessante, porque a dinâmica do gerente, do gestor, do dirigente, é fundamental dentro desse processo. E aqui no Brasil, muitas vezes, os clusters, eles acabam não tendo essa perspectiva. Eu vejo o Porto Digital, para mim, como um dos modelos também que se aproxima disso. Por quê? Porque o Porto Digital tem um núcleo de gestão. E aí é o núcleo de gestão que faz a articulação entre o cluster, né, a academia, a sociedade, o governo e as empresas que estão no cluster. Então, isso nós identificamos que no exterior, sobretudo na Espanha, é um grande fator crítico de sucesso. E aí, dentro dessa perspectiva, Vladimir, estudar as redes, né, de conhecimento, de como o conhecimento ele é institucionalizado, é algo bem interessante. Mais alguém? A gente tem 4 minutinhos aqui, pelo menos, no meu telefone, no meu celular. Se não, eu passo a palavra para a Gabriela aí, para ela, né, fazer o encerramento da sessão. Boa. Obrigada, professor. Parabéns todo mundo pelos trabalhos, muito interessante. Peço desculpas novamente para a Marília e para o Valdemir.
que realmente foi um desentendimento aqui, que mandaram informação errada. Eu vou enviar aqui no chat para vocês um link para vocês fazerem a avaliação, da sessão. Aí vocês podem fazer quando tiverem um tempinho aí. Mas eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo pela participação, pelas contribuições e espero que tenham sido bom para todos os participantes e que tenha trazido algum conhecimento, alguma coisa. Eu, Obrigada. eu também parabenizo todo mundo, né, nesse processo. Gabriela, quando eu cliquei foi para programação, não foi para avaliação. E eu vi que tem um link lá, o nome, avaliação, né? Mas no meu caso, eu não sei se alguém tentou abrir aí, né? Se logar e clicar de novo, aí vai para avaliação. Eu Ah, fiz isso aqui. Deve ter dado algum bug no sistema. então, vou logar aqui, vou fazer de novo o clique, porque aí quando terminar eu já faço isso. Pronto, agora foi. Certo. Então, obrigado, pessoal. Boa noite, né? Desejo muito sucesso aí na continuidade das pesquisas de vocês, das teses, né? Que a gente tem duas aqui que eu acho que estão em processo, né? A Marília acho que também está, né? E aí desejo muito sucesso para vocês, tá? E obrigado, Gabriela, pela colaboração. Obrigada. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau. Gente, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada. Obrigada. Parabéns a todos.